O que existe de verdade nos boatos de que Jorge Sampaoli ou Dorival Júnior podem ser contratados como técnicos do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta tudo a respeito. Falo sobre ameaças no Corinthians, já tem familiar de jogador prometendo atitudes drásticas se essa situação se repetir. Além das últimas do mercado, tem muita coisa super interessante. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Hora de falar sobre o Corinthians. A repercussão da derrota por 2-0 para o Remo na Copa do Brasil, estreia horrorosa do Timão, não poderia ser pior. Mais uma vez, torcedores, não vou nem chamar de torcedores, vândalos, travestidos de corintianos, espalharam terror nas redes sociais e fizeram ameaças a familiares de atletas. A Liara, que é a irmã do Lianco e esposa do Maicon, jogador do Corinthians, foi à sua rede social no Instagram e afirmou o seguinte, abre aspas, qualquer tipo de ameaça não passará batido dessa vez. Além de atletas, são pais, maridos e filhos. Todos têm seus problemas, mas o mínimo que precisam ter é respeitar a família. E digo mais, se tocarem no nome dos meus filhos, vai ser pior, chega. Só para lembrar que o Corinthians já tem histórico de ameaças de torcedores. No ano passado, o William decidiu deixar o Timão e voltar para a Inglaterra para fechar com o Fulham, depois de uma série de ameaças feitas a ele, a sua esposa e as duas filhas. O Maicon nem pertence ao Corinthians, ele é jogador do Shakhtar, está emprestado até dezembro, não vem atuando bem e é mais um enorme problema para ser administrado no Corinthians. Queria entender o que passa na cabeça de alguém que vai à rede social e, em vez de reclamar com o jogador, manda ameaça para familiar de atleta. Como se adiantasse alguma coisa, como se isso fosse ajudar de alguma maneira. Só um detalhe importante, desde a derrota por 2-0 para o Remo, ninguém do Corinthians se pronunciou. Duílio Monteiro Alves não esteve com o time em Belém, o Alessandro, gerente de futebol que foi para lá, também não falou nada. E aí vou ainda acrescentar uma informação, nem cobrança em relação ao técnico, em relação aos jogadores, depois de uma atuação bizarra aconteceu. Todo mundo quietinho, como se nada tivesse acontecido. Derrota por 2-0 parece normal para um time da Série C, só se for para Duílio Monteiro Alves e Companhia Limitada. Fernando Lázaro corre risco de demissão no Corinthians. Dorival Júnior e Jorge Sampaoli estão de fato na pauta da diretoria alvinegra. Toda essa especulação se deu ao longo da quinta-feira por causa de mais um tropeço do Timão, derrota por 2-0 para o Remo, time da Série C, na estreia do Timão na Copa do Brasil, a derrota na quarta-feira em Belém do Pará. Conversei com uma pessoa super importante do Corinthians para saber se Jorge Sampaoli e Dorival foram alvo de conversas, se esses nomes de fato interessam aos dirigentes alvinegros, e a resposta foi zero chance de mandarem o Lázaro embora por agora. Isso pode mudar apenas se o Corinthians colecionar mais um enorme tropeço. E por enorme tropeço, entenda a eliminação da Copa do Brasil. Ainda que perca na estreia do Campeonato Brasileiro, ainda que continue tropeçando, o Lázaro só cairá diante de uma catástrofe. Por que isso? Porque são os jogadores que bancam o Fernando Lázaro. A escolha do treinador atual foi feita por Renato Augusto, Cássio, Fagner, Gil e companhia na virada do ano. Eles procuraram o presidente Duílio Monteiro Alves, disseram que era hora de apostar em alguém que já era da casa e que tinha boa relação com o elenco. Em troca de um ambiente melhor, o Corinthians abriu mão de técnicos mais conceituados e experientes do que o Fernando Lázaro. Até aqui, o retrospecto e o desempenho são horrorosos. O time taticamente tem uma série de problemas, especialmente no momento sem bola. Atletas fora de forma, só você ver Paulinho, Maicon e Fagner estão acima do peso, correndo bem menos do que deveriam. Isso sem contar no fato de o Fernando Lázaro estagnar uma série de promoções de atletas da base, em detrimento dos mais veteranos. A consequência alvinegra por essa insistência no Fernando Lázaro e o erro de efetivá-lo pode se dar em dezembro, com o Duílio Monteiro Alves se tornando o primeiro presidente do Corinthians desde a década de 80 a terminar o mandato sem sequer um único título. O Cauê Garcia perguntando por novidades no Corinthians.
Cauê, não teremos reforços para o Corinthians, tá? Nessa janela de inscrições, o Corinthians entende que não vale a pena fazer movimentos nesse momento. Só para lembrar que o Corinthians perdeu o Renato Augusto, no mínimo 2 meses de recuperação, uma baixa super importante de um jogador absolutamente decisivo. Tem chance de o Dorival Júnior virar técnico do Corinthians? Anderson, nem contém vídeo, a ideia é publicar esse vídeo amanhã cedo, ou essa informação no vídeo de amanhã cedo. Hoje eu conversei com uma pessoa, uma fonte minha lá no Corinthians, para perguntar como anda a situação do Fernando Lázaro. A pressão é grande, hoje até o Neto, que é muito próximo do Duílio, ele afirmou no programa dele que o Fernando Lázaro deveria ser demitido, né? Então aí tem alguns desdobramentos. O primeiro deles, chance de demissão do Fernando Lázaro é zero. Segundo ponto, cobrança nenhuma por parte dos dirigentes, nem o Alessandro, muito menos o Duílio, que nem foi a Belém, decidiram ou entenderam que por bem que haveria motivo para cobrança, apesar do desempenho horroroso. O Corinthians perdeu por 2-0 para o Remo, mas poderia ter perdido por 3, por 4, o jogo era para um placar mais elástico. Dessa maneira, diante da impossibilidade de demissão do Fernando Lázaro, nem tem por que discutir treinador, embora o Dorival Júnior fosse um cara que adoraria trabalhar no Corinthians, tá? Que mais? Esse aprendiz de técnico do Corinthians deve sair o quanto antes. A mensagem do Walter Aparecido Pereira. Walter, tem coisas que começam erradas e certamente vão terminar erradas. O Fernando Lázaro não poderia ser técnico do Corinthians. Se ele quisesse ser técnico, o caminho natural é que ele iniciasse, talvez no sub-20 do Corinthians, talvez num clube menor, enfim. Não dá para você, de analista de desempenho, de chefe do Cifute, você virar treinador. E aí, vou até contar um outro bastidorzinho que ajuda a explicar o porquê da manutenção dele. O Fernando Lázaro não foi uma escolha do Roberto de Andrade, do Alessandro, nem do Duílio. Embora o Duílio já tenha batido no peito em outros momentos, não vai mais bater agora, para dizer que a escolha foi dele. Fernando Lázaro foi escolhido pelo Corinthians, pelos jogadores. Depois da saída do VP, de algumas tentativas frustradas do Corinthians, os líderes do elenco procuraram o Duílio Monteiro Alves e falaram: Duílio, tá na hora de você efetivar o Fernando Lázaro, o cara que conhece, um cara que é bom de grupo. E aí, para priorizar o ambiente, até porque o ambiente no ano passado foi muito ruim, o Corinthians fechou com o Fernando Lázaro. Só que o Lázaro não tem experiência, não tem estofo, não tem moral para colocar, por exemplo, os veteranos no lugar. É só você olhar aí, você vai ver. Tem veterano acima do peso. Tem veterano brigando com a balança. O Paulinho está claramente, na minha opinião, acima do peso. O Fagner está claramente, na minha opinião, acima do peso. Até o Maicon está acima do peso. Quem é que vai cobrar? Se o Alessandro não tem moral nenhuma para cobrar, se não tem um diretor de futebol, se o presidente também quer fazer média com todo mundo, e o técnico foi escolhido pelos próprios jogadores. Então, a questão é, o buraco é bem mais embaixo. No ano passado, o Corinthians não conseguiu títulos, mas tinha um técnico que cobrava, que punha jogador jovem para atuar, que colocava dedo na ferida, e isso incomodou os líderes do elenco do Corinthians, os caras, os mimadinhos, os donos da panela. Nessa temporada os caras não querem isso, e por isso escolheram o Fernando Lázaro, e é por isso que os jogadores bancam a permanência do Fernando Lázaro. Já foi eliminado de forma vergonhosa no Campeonato Paulista pro Ituano. Se não vencer por 3 gols de diferença o Remo na partida de volta na Neoquímica Arena, vai colecionar o segundo tropeço vergonhoso. E aí, se não demitir o Fernando Lázaro, enfim,